Continuam os índices revelados do ano de 2022 do governo Bolsonaro sendo muito bons. O que saiu nos jornais na segunda-feira mostram que o menor custo com a administração pública da história do Brasil nos últimos tempos foi obtido no ano de 2022. Enquanto no governo da Dilma nós chegamos a quase 21% de gasto em relação ao PIB, o custo da federação para a população brasileira, no governo do Bolsonaro caiu para 18%. 3% de PIB representa num PIB de 1 trilhão e 600, 700, 800 bilhões de dólares, 3% de diferença, algo correspondente aproximadamente, se multiplica 17 bilhões de dólares por 3, nós chegamos, portanto, a 51 bilhões de 17, 34, 51 bilhões de dólares, multiplicado por 5 e alguma coisa, nós estamos falando, portanto, da ordem de quase 300 bilhões de reais, que foi a economia entre o último governo da professora presidente Dilma, quando ela foi afastada do governo, em que estava com uma economia perdendo 3 a 4% do PIB por ano, e o último ano do governo Bolsonaro, caindo de quase 21% para 18%. Vale dizer, se nós analisarmos, desemprego caiu para 7,9%. A economia cresceu no mesmo nível da China, 2,9%. Tivemos uma inflação que foi inferior dos Estados Unidos e da União Europeia. Tivemos agora um custo da federação, porque temos só 23 ministérios e não 37, para conseguir colocar todos aqueles que o apoiaram, quer dizer, aqueles que foram, os que apoiaram o governo têm que ter um espaço. Então, se criaram 14 ministérios a mais. Dos 23 que tínhamos, passamos a ter 37. É evidente que, enquanto Bolsonaro conseguiu fazer uma redução do custo da federação para o cidadão brasileiro, e todos os índices de 2022 têm se revelado extremamente positivos, nós estamos vendo que, efetivamente, corremos o risco de nosso PIB ser muito inferior a 2,9 e termos uma inflação superior àquela que obteve o presidente Bolsonaro. Que temos um crescimento, evidentemente, que vai implicar, e possivelmente, em desemprego, e fazendo uma espécie de ciclo avesso. Em vez de fazer com que todos os brasileiros tenham emprego, como 4 estados brasileiros já demonstraram que estão chegando a pleno emprego, procurar fazer o auxílio, tirar recursos de onde não sabe onde se tem, fazendo com que a economia, que deveria crescer para gerar empregos, vá sofrer bastante com essa chamada PEC da gastança, segundo a jornal A Folha de São Paulo, em que se tem os gastos, mas não tem as fontes de receitas. Então, o que eu queria deixar claro aqui, eu acho que o presidente Lula, em vez de ficar criticando uma herança maldita que foi extremamente bendita, ele devia falar na herança bendita do governo Bolsonaro, e em vez de continuar falando sobre os golpistas dia 8 de janeiro, ele deveria concordar com a CPI para saber quem realmente fez, quem realmente provocou aqueles atos tresloucados, e não dizer, não, eles são golpistas, mas não quero que se examine, não quero que se discuta aquilo que foi, e é o melhor dos foros para discutir, indiscutivelmente, é o Congresso Nacional. O Congresso tem situação e oposição,
nada melhor para a democracia brasileira do que os debates no Congresso Nacional. Então, a sensação que eu tenho é o seguinte: em vez de ficar atacando o governo, que fez um ano de 2022 muito bom, deveria pensar como é que eu vou pacificar de um lado o Brasil e como é que eu vou fazer com que a economia funcione de outro. Não é aumentando os gastos do governo, da estrutura governamental, sem se preocupar com o aumento do próprio desenvolvimento da economia, que nós vamos ter um ano de 2023, que leve, como ele prometeu na sua campanha, que todo pobre teria a sua picanha no jornal. Tenho muito receio que a economia não cresça, que a inflação cresça, o desemprego cresça e o discurso que fez durante a campanha não terá nada a ver com a realidade. Vamos aguardar. Gostaria que o governo funcionasse, gostaria que o Brasil progredisse, gostaria que o presidente Lula pacificasse a nação e pensasse no desenvolvimento econômico. Mas tenho minhas preocupações, até porque não é apoiando movimentos como o do MST, invadir fazendas produtivas, fará com que o melhor produto que o Brasil tem para o mundo inteiro, que é o que faz na agropecuária e é onde o MST está pretendendo atingir, que este produto, este resultado, esta forma de crescimento, esse desenvolvimento e que gera uma balança comercial altamente positiva, que é o agronegócio no Brasil, seja prejudicado pelos seus amigos do MST.